quanto um psicólogo paga de imposto para ficar regular? Se essa é a sua dúvida também, fique comigo nesse vídeo até o final que eu vou te explicar tudo. Seja muito bem-vindo, obrigado por estar assistindo esse vídeo. E nós precisamos dividi-lo em algumas partes. Nós precisamos dividir naquele psicólogo que hoje está pagando parte dos impostos e naquele que gostaria de ficar completamente regular e pagar tudo que é devido. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos psicólogos que trabalham como pessoa física, eles emitem os recibos para os pacientes, lançam na sua declaração do imposto de renda pessoa física e pagam o imposto de renda pessoa física. Então, se a gente levar em conta esse perfil, o imposto que ele hoje paga realmente fica bem mais em conta do que se ele efetivamente abrisse uma empresa, por exemplo. Mas o imposto de renda não é o único imposto que o psicólogo pessoa física teria que pagar. Se fosse ficar totalmente irregular, ele, além de pagar o imposto de renda pessoa física, teria também que recolher o INSS de 20% sobre o valor do seu faturamento, sobre o valor dos recibos emitidos, e ainda o ISS de profissional autônomo, que é um valor fixo que varia aí conforme a cidade. Eu vou usar como exemplo Brasília, que é onde nós estamos, em que o valor do ISS fixo, rateado por mês, na minha colinha aqui, ó, R$ 253,21. Então, se o psicólogo fala assim, não, eu quero estar totalmente regular, não quero deixar nenhuma ponta para trás, eu quero fazer tudo certo. Então, desde que você está faturando aí em torno de R$3.000 mensais, que é o valor sobre o qual já começa a ter pagamento de imposto de renda pessoa física, sobre esse valor já compensaria, no caso, você abrir uma empresa. Porque com um faturamento de R$3.000 mensais, você pagaria então o imposto de renda pessoa física, né, lançando esse rendimento na sua declaração do imposto de renda, você pagaria INSS de 20% sobre esses R$3.000 e mais o ISS fixo aí de aproximadamente R$250, o que totalizaria, ó, R$ 874,81 por mês de custo tributário. Isso representa aí aproximadamente 29,16% do seu faturamento mensal. E olha que eu estou falando não de imposto de renda, porque a gente ouve muito falar, melhor abrir uma empresa porque só o imposto de renda pessoa física já é 27,5%. Mas a gente sabe que na prática não é bem assim. Para ter um imposto de 27,5% é só quando você está tendo faturamentos e rendimentos maiores. Mas, como não é o único imposto, se você deixar de pagar os impostos obrigatórios, você vai ficar aí com a vulnerabilidade. Você pode ser autuado pela Receita Federal, pagando só o imposto de renda porque é mais barato, mas aí, se eventualmente você vier a ser fiscalizado, você pode ser cobrado em relação aos outros impostos. Do INSS pela Receita Federal ou do ISS pela Secretaria de Fazenda da sua cidade. Então, o ideal é que deixe tudo regular para você não ter perrengue. E tanto isso é verdade que, se você observar, quando você faz a sua declaração de imposto de renda, coloca lá que a sua ocupação principal é psicólogo e lança os recibos emitidos lá no local apropriado, onde você coloca a data do recibo, o valor do recibo e o CPF do paciente, você preenche aqueles dados todos lá, se torna obrigatório você colocar o número do seu PIS. E para que você tem que colocar o número do seu PIS? Porque isso é uma exigência de uns anos para cá, porque a Receita Federal já vem se preparando para fiscalizar a questão do INSS. Ainda não está fazendo isso, eu não tenho notado um movimento grande da Receita Federal nesse sentido, mas a informação já está lá. Você já informou o seu faturamento mensal e já informou o número do seu PIS, para que ela possa confrontar em algum momento o total do seu recolhimento de INSS com o total do seu faturamento. E se isso não estiver compatível, você pode vir a ser notificado para recolher a diferença de INSS. Outra alternativa que teria seria você pagar o INSS sobre um salário mínimo. Aí você recolheria 11% de um salário mínimo, mas aí você abre mão da aposentadoria por tempo de contribuição e também não pode pagar por um valor maior.
considerando que vai se aposentar apenas por um salário mínimo mesmo. Então, se você paga um pouquinho mais por 2 salários mínimos, e não é essa opção de um salário mínimo que o governo permite, nem é os 20% sobre o faturamento. Então, você acaba que está irregular e tem essa vulnerabilidade que pode ser ser notificado a vir recolher a diferença de INSS. Dito isso, então vamos considerar que você seja o psicólogo que não quer deixar a vulnerabilidade, quer deixar tudo ok e quer então pagar todos os impostos. Então, como eu já disse, com um faturamento médio de R$3.000 mensais, você pagaria aí, somando imposto de renda, INSS e ISS, R$ 874,81, que representa aí aproximadamente 29,16% do seu rendimento. Se você abrir uma empresa com uma estratégia correta, utilizando o benefício do fator R, você poderia estar pagando para esse mesmo nível de faturamento 10,84%. Você veja que é quase 1/3 do que você paga como pessoa física ou do que você não paga, mas fica com a vulnerabilidade. Aumentando, por exemplo, para R$5.000, na pessoa física, você pagaria R$ 1.501,48, que representa 30,03% do rendimento, enquanto que numa empresa aberta de maneira correta, com a estratégia do fator R, você pagaria 9,08%. E indo mais além, se você tiver, por exemplo, um faturamento de R$ 8.000 mensais, como pessoa física você pagaria R$ 2.656,84, que representa 33,21%, enquanto que numa empresa aberta usando a estratégia do fator R, você pagaria 9,08%. Então você veja que se você quer deixar tudo regular, não quer ter problema com INSS, não quer ter problema com ISS, a melhor opção para você seria, no caso, abrir uma empresa com um contador especializado na área de psicologia, que saiba utilizar corretamente a estratégia do fator R para calibrar aí o valor do seu prolabore, para que você emita suas notas fiscais, fique completamente regular com o fisco e não tenha nenhum tipo de problema, pagando aí aproximadamente 9, 10% de impostos. Essa é a melhor estratégia, tá? Se você tiver interesse em aprofundar nesse assunto, eu gostaria de te falar que nós somos da Marf Contabilidade, nós somos uma empresa de contabilidade especializada no ramo de psicologia. Nós atendemos empresas em todo o Brasil nessa especialidade, então se você tiver interesse, você pode usar aqui os contatos que tem na descrição desse vídeo, entrar em contato com a nossa equipe, que a gente pode fazer uma simulação mais aprofundada e mais adequada ao seu cenário aí, né, para te apresentar uma proposta e de repente, eventualmente, conseguir te auxiliar aí com a redução na carga tributária e regularização da sua atividade de psicólogo ou de psicóloga, tá bom? Muito obrigado por ter ficado aqui nesse vídeo até o final, um abraço, até mais, tchau!